Vou começar também pelo contexto, né? Quando a gente fala aí de políticas públicas, a gente tem que falar de onde estamos falando. Eu estou falando aí do Estado de São Paulo, né? Eu fico na coordenação de museus do Estado de São Paulo, e foi muito bacana aí nesse processo do Transform. A Joane mencionou, ela fez uma vinda aqui ao Brasil e falou no Encontro Paulista de Museus há alguns anos. Eu vou fechar minha fala com o Encontro Paulista de Museus, e que a gente descobriu que Escócia e Estado de São Paulo têm aproximadamente o mesmo número de museus, né? Acho que tem a ver também, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando uma dimensão territorial, e a gente está falando também de pensar cultura numa dimensão local das cidades, das regiões, né? Então, nesse sentido também, numa perspectiva de internacionalização das nossas ações, faz muito sentido, né, a gente buscar essas similaridades. Fiquei bastante surpresa com a fala do Luigi, no sentido de também como a gente se reconhece nos números italianos, que para mim era assim... totalmente distante, inabarcável, né, o berço da cultura ocidental, e enfrenta desafios comuns e um contexto muito similar também com os nossos aqui, grande parte de museus públicos, de pequeno porte, né? A gente sempre visibiliza nos nossos fóruns os museus de grande porte, os grandes cases, mas, de fato, né, os museus são feitos nas pequenas instituições, né? E tudo que a gente está falando aqui de engajamento diz respeito também a essa escala institucional com seus desafios de financiamento. Como visibilizar isso, né? Achei muito bonito todo o trabalho na Escócia, né, do storage deles, mas com uma ação visível, de mostrar também os bastidores. A Joane falou isso também, mostrar os bastidores para os nossos políticos, né, para os nossos gestores, né, porque, de fato, grande parte da nossa ação tem uma invisibilidade grande. Quando a gente fala de políticas públicas, né, já vira uma abstração que nos permeia. Mas, no Estado de São Paulo, a gente está falando desse contexto de 415 museus, na verdade, hoje um pouco mais. Esses são dados consolidados de 2011, em quase 200 municípios, 200 cidades. E aí a gente tem um universo menor, que a gente tem que dar conta também na Secretaria da Cultura, que é o conjunto dos nossos 18 museus, né, que diretamente vinculados à Secretaria da Cultura. A Marília Bonas, mediadora do painel anterior, é a diretora do Museu da Imigração, né? Tem a Marina Toledo, que também aqui apresentou os resultados do workshop do Museu da Língua Portuguesa, né? Também aí um conjunto de instituições. E aí só um pouco números também, né? Então, grande parte são museus públicos, os nossos museus, né? Sendo que grande parte deles concentrados na capital, só 4 unidades no interior. E aí já trago um aspecto que, para fazer esse contexto geral, eu não tenho como deixar de mencionar, o modelo de gestão, que atualmente todos esses 18 museus estão submetidos, que é um modelo público-privado, que a gente chama um modelo de gestão por organizações sociais. Então, hoje tem 10 entidades que fazem a gestão desses 18 museus, né? Aí, só listado os nomes dos museus. Também a gente tem que lidar no universo museológico das políticas públicas por uma diversidade de tipologias, né? Então, não é só o porte, mas também o aspecto, né, de diferentes tipologias. E aí a gente vai falar desde a Pinacoteca, né, que é o nosso museu mais antigo, com 110 anos, um museu de arte brasileira, mas também um catavento, que é um museu muito mais recente de divulgação científica, o Museu da Imigração, né? Então, a gente também tem que transitar, por um lado, numa enorme riqueza, mas também num contexto bastante desafiador quando a gente fala no desenho de políticas públicas. E aí as nossas 4 unidades no interior, essa imagem em homenagem a Marília Bonas, que é o Museu do Café, que ela também é diretora. E aí, o nosso gráfico de público anual,
né, a gente tem uma curva, né, muito impressionante de crescimento de público, né? Hoje, o conjunto dos nossos 18 museus recebe em torno de quase 4 milhões de visitantes ano, né? Aí tem 3,3, mas se a gente somar aí nessa consolidação, não tem o público extramuros, como a gente chama, né? Isso sobe um pouquinho mais, e aí já com alguns reflexos dos impactos da nossa crise atual, né? E aí os recursos orçamentários, né? Aí esse gráfico ele tem que ser olhado na perspectiva o corte aqui é do ano em que iniciou a implantação do modelo por organizações sociais, né? Então isso significou esse modelo, né? Não deve ser problematizado aqui, mas uma perspectiva de planejamento e acesso a recursos orçamentários, como antes não tinha acontecido no âmbito dos museus paulistas. E aí, como que a gente faz, né, tudo isso? Aí a gente tem 2 braços, né? O que eu pouco falei das organizações sociais, que dizem respeito à gestão deste conjunto de 18 museus diretamente vinculados à Secretaria. E aí um outro braço bem importante, que é o Sistema Estadual de Museus, né, que tem, no âmbito da Secretaria, né, um grupo técnico que faz a coordenação das ações desse sistema, que a gente chama pela sigla CISEM. É um sistema, é o primeiro sistema estadual brasileiro, na verdade, né, ele foi criado até antes do Sistema Nacional. A Maria Inês Mantovani, né, uma das criadoras, inspiradoras, pode contar muito melhor essa história, né? Mas é esse braço que a gente tem, de fato, de ação e de articulação dessa rede dos museus paulistas, e depois no próprio ordenamento setorial, né, que a Eneida muito bem apresentou, ele vai se articular, né, com os outros entes da federação, os outros estados e o próprio ente federal, né? Lembrando que uma outra dimensão que é bastante importante quando a gente fala de políticas públicas é falar dessas instâncias, né, como a gente chama, instância municipal, estadual, federal, né, que dizem respeito a ordenamentos e responsabilidades distintas e muitas vezes concorrentes, né? Então, como de fato, em que também muito se fala na área de políticas públicas de forma geral, né, de uma crise federativa, né, enfim, como que se dá esse campo de disputa dentre esses diferentes níveis, né? Então, a gente tem aí uma atuação que se dá da perspectiva executiva pelo grupo técnico, né, que integra lá a equipe da Secretaria, e, ao mesmo tempo, 2 instâncias participativas que são bastante importantes, e eu acho que é um ponto forte da nossa experiência em São Paulo, que é o grupo de representantes regionais, que são profissionais de museus, que são eleitos no nosso encontro estadual de museus, que acontece anualmente, né? Então, tem uma dimensão democracia, né, direta ali, e que eles representam cada uma das 16 regiões administrativas do Estado de São Paulo, né? Porque um aspecto que é importante é a escala, né, que no Brasil a gente atua, né? A gente atua em escalas territoriais muito grandes, né? São Paulo tem praticamente o tamanho territorial do Reino Unido inteiro, né? Então, de fato, a gente tem aí o desafio, né, das próprias distâncias, né? Muitas vezes lá na Secretaria a gente viaja 7 horas de carro para visitar um museu lá, volta no mesmo dia, né? Então, tem ali uma dimensão física mesmo de como abarcar tudo isso. E a segunda instância, que é o Conselho de Orientação, que daí é um conselho de especialistas que vai atuar conjuntamente conosco e que, em especial, esse ano passa a ter uma atribuição fundamental em que a gente está implementando o cadastro estadual de museus. A gente tem, né, um cadastro, digamos, que é mais um mapeamento do que propriamente um cadastro, né, com as informações dessas quase 500 instituições museológicas no estado de São Paulo, mas a gente não tem... Eu vou passar do tempo. Desculpa, agora que eu me dei conta. Mas a gente não tem
propriamente um cadastro que está sendo implementado agora, e aí o Conselho vai ter essa prerrogativa de analisar o registro das instituições. Vou passar um pouco mais rápido, depois essa apresentação certamente vai ficar disponibilizada, né, diz respeito a essa dimensão aí de governança, as organizações sociais de cultura, né, que eu já mencionei, tem bastante material disponibilizado no site, no portal da transparência da Secretaria da Cultura, então todo o ordenamento legal, todos os planos de trabalho, enfim, quem de fato tiver interesse nesse modelo de gestão, com certeza vai ter muito material à disposição. Basicamente, como funciona esse modelo? É uma dimensão em que o Estado qualifica associações culturais sem fins lucrativos, parceiras do Estado, né, que é a chamada etapa de qualificação, e aí a gente abre uma convocação pública para recebimento de propostas para contratos que têm um ciclo de aproximadamente 5 anos, e depois isso é contratado, e aí isso é feito uma execução pela organização social com acompanhamento, né, da Secretaria da Cultura, e aí tem uma dimensão de controle de diversos entes, né, bastante presente neste modelo de gestão pela sua natureza público-privada. E aí a gente faz, no âmbito do Sistema Estadual de Museus, basicamente, muitas ações de capacitação, né, profissional, mas também de apoio técnico. E aí, agora a implementação do Cadastro Estadual de Museus, também tem um site específico do CISEM, infelizmente só em português, mas que tem muita informação, e também tem a agenda das nossas atividades para os profissionais de São Paulo ou de outros estados que estejam por lá, que tenham interesse. Mas eu queria chamar a atenção mais nessa apresentação da dimensão de articulação, né, que acho que diz respeito aqui ao nosso tema do encontro. Aí, né, de uma forma mais organizada, as nossas 5 linhas de ação e como elas se desdobram. E aí, neste âmbito da articulação, a gente tem a nossa ação principal, que é o Encontro Paulista de Museus, que realizou a sua 8ª edição comemorativa dos 30 anos do CISEM em junho último, né? E aí a gente tem essa dimensão dos representantes regionais, né? E aí tem um pouco só aqui, que eu não vou me deter, a perspectiva da atuação em relação aos museus da Secretaria da Cultura, né? Como que a gente tem trabalhado também numa diretriz coordenada com os museus da Secretaria da Cultura. Como que a gente consegue realizar também essa dimensão das ações do Sistema Estadual de Museus? A Mariana pediu que eu mencionasse isso, acho que é relevante. Na verdade, essas ações de integração ao CISEM, né, é um dos programas obrigatórios dentre os planos de trabalho de cada um dos nossos 18 museus, né? Então, a ideia é que os 18 museus diretamente vinculados à Secretaria, que recebem hoje, né, um orçamento bastante significativo, eles tenham aí essa perspectiva de compromisso em relação ao conjunto dos museus no Estado de São Paulo, tendo em vista que são museus estaduais públicos. E aí, um pouco essa dimensão de articulação que surge na nossa atualização de missão recente, né, com uma perspectiva de direito à cultura, que a Marília também mencionou na fala inicial dela do painel anterior, né, mas aí muito uma dimensão de que a ação, né, em termos de política pública, tem que se dar num âmbito de articulação e participação, né, muito mais do que numa dimensão de capacitação técnica, que foi a tônica, né, durante muito tempo, né, das ações dos entes públicos, né, em relação ao conjunto museológico.
E aí a gente tem um conjunto grande de ações, né? Claro, a gente integra a Semana de Museus, que é uma ação articuladora fundamental hoje, mas também a gente foi desenvolvendo um conjunto de ações, que é o Passaporte de Museus, que é um passaporte que dá gratuidade para a nossa rede de museus, a Mostra de Museus, essa dimensão das articulações regionais, que se dão por um conjunto de reuniões com um calendário estruturado e Encontro Paulista de Museus, né? Então, o passaporte, a mostra, que é uma ação que a gente leva para os parques públicos de São Paulo, os 18 museus, numa programação integrada, realizada pelos núcleos educativos de cada um desses 18 museus. A articulação regional que se dá por algumas articulações específicas, né? Então, nesse caso, dos museus da Baixada Santista, né? E, no outro caso, nos museus de Taubaté, né? Então, uma articulação regional e uma articulação num único município. E aí, finalmente, o Encontro Paulista de Museus, que é o nosso grande momento, né? Que, na verdade, a Mariana ficou perguntando bastante isso, né? Por que o museu tem tanta... o Encontro Paulista de Museus tem, hoje, tanta presença, né, no calendário museológico, porque diz respeito a toda essa estruturação atrás que não é tão visível, né? Então, acho que isso é um pouco a minha fala hoje, né, que eu acho que daí dá clareza, né, como a gente consegue ter um resultado ali na ponta, mas que diz respeito, né, a uma governança, um conjunto de ações articuladas, né, que políticas públicas, né, têm essa dimensão, que são tão importantes. Aí é um encontro que reúne mais de 1.200 profissionais anualmente, articula, né, já teve o seu pico na primeira edição de quase 300 municípios, mas a gente recebe em torno de 150 municípios, e aí ele se estrutura como encontro num conjunto de palestras e debates, né, em plenárias sempre muito cheias, como a de hoje, numa dimensão de participação muito forte desse conjunto de profissionais, uma dimensão em que são momentos que a gente abre para as nossas consultas públicas. Nesse caso, era a gente fazendo a validação do nosso cadastro estadual de museus, da articulação regional. Aquelas plaquinhas são os nomes de cada uma das regiões do estado de São Paulo, chamando para as reuniões específicas que acontece dentro do encontro, de eleições, no momento que a gente elege, né, diretamente os nossos representantes, e aí é um dos resultados, e das parcerias, né? Então, aí é quando a Joane, já uns anos atrás, a gente mais novinha, era outro secretário, que hoje é presidente do IBRAM, né? Estávamos aí reunidos, né? E foi aí um momento importante de a gente encontrar. Então, só queria fechar pedindo 1000 desculpas aí pelo tempo estourado, mas aí tem aí a fala dos secretário Marcelo, mas como presidente do IBRAM, achei que nada mais legítimo aí para colocar, né, que a história do sistema de museus demonstra na prática que a atuação conjunta é o melhor caminho para o fortalecimento da política cultural, não de um Estado, de cada município ou de instituições privadas isoladamente, mas de todas se unidas por um bem comum, a valorização do patrimônio sob responsabilidade de nossos museus. Obrigada.